Amigos, a nossa conversa das manhãs de domingo, para mim tem um sabor assim de reencontro, sempre. É tão bom chegar na casa de vocês, mas melhor ainda é chegar no coração, principalmente porque nós estamos buscando exatamente tornar a vida um evangelho de realizações, de feitos, e tornar a nossa vida melhor, mais fácil, mais agradável, mais feliz. Tem um poema que eu acho lindo, diz assim: como a ave que volta ao ninho antigo, depois de um longo e tenebroso inverno, eu quis também rever o lar paterno, o meu primeiro e virginal abrigo. Cheguei. Um gênio misterioso e amigo tomou-me a mão, conduziu-me grave e terno. E aí então o poeta vai descrevendo aquela viagem de alguém que retorna à casa onde iniciou a sua existência, recorda a sua infância, recorda papai, mamãe, os irmãos, e vai descrevendo naquela forma poética linda que os poetas têm de falar das coisas da vida de uma forma que enche o coração da gente de alegria e de esperança também, de que o nosso mundo, que é de provas e de expiações, se torne também um mundo de esperanças, um mundo de vida que realmente torne as pessoas melhores, faça com que a sociedade comece a enxergar a existência de uma forma diferenciada. E a gente vê que o Brasil é um país bastante religioso e nós temos aqui uma variedade de religiões, pessoas que buscam a religião por esta ou aquela razão. O Espiritismo não é uma religião, o Espiritismo é uma filosofia e como filosofia ele recebe aqueles que gostam de aprender, porque filosofia basicamente quer dizer amor ao saber, a busca do conhecimento através das indagações. E foi exatamente o que Kardec fez. Apresentou uma filosofia grafada em perguntas e respostas, totalmente diferenciada das demais religiões. E o Espiritismo é peculiar no fato de ele não fazer promessas vãs. Não. Como é uma filosofia, ele tem uma base, porque a filosofia pergunta, responde, inquire, discute, apresenta uma tese, apresenta uma antítese e apresenta uma síntese também. Então, ele faz essa jogada toda e ele tem a oportunidade de dizer uma coisa muito grave e muito séria a respeito do Espiritismo. Ele diz assim: o dia que a ciência provar que alguma afirmativa do Espiritismo não é verdadeira, abandone o Espiritismo e siga a ciência. Olha o tamanho da fé do codificador, porque ele não estava embasado num dogma, ele não estava embasado numa teoria ou em alguma coisa que ele houvesse pensado, idealizado ou escutado. Ele estava embasado em algo que tinha sido testado e comprovado pela ciência. Por isso, aquela certeza que deu. O dia que a ciência provar, e a ciência até hoje, quase 200 anos depois, nunca pôde provar que nenhuma das assertivas do Espiritismo não tenha sido realidade. Muitos tentaram, mas só teoricamente, não com a base da ciência da comprovação. Então, quando nós falamos do Espiritismo, a gente fala com aquele lastro de certeza, certeza de que tudo isso é uma realidade. Ou seja, esta vida que nós estamos vivendo aqui é transitória.
E todos os acontecimentos na nossa existência, bons ou maus, todos eles estão enquadrados na nossa necessidade de aprendizado ou de expiar as falhas do passado, porque estamos estribados também nas vidas sucessivas. André Luiz narra em um dos livros dele um acontecimento bem interessante que nos dá uma visão ampla do significado da vida e dos objetivos da vida. Diz ele que, estando em aprendizado no mundo espiritual, o mentor o levou a uma casa. E chegando nessa casa, eles entraram, era uma casa bem posta, bem cuidada, que demonstrava um coração feminino dedicado ao seu lar. E o mentor, então, o conduziu a um quarto. E, entrando nesse quarto, ele se deparou com uma criança no seu berço. E o mentor afirmou que a criança mediava os 6 anos de idade. Todavia, em aparência, ela não constava os 6 anos de idade. Era diminuta, esquálida, o rosto deformado, a boca aberta e os dentinhos todos mal colocados, estragados. Então, era realmente uma criatura totalmente deformada. Um monstrinho que ali estava e poder-se-ia dar a ele uns 3 anos de idade. E eles ficaram algum tempo ali ao lado do berço, olhando aquela criança. E, naquele momento em que eles estão observando a criança, entra uma senhora e ela se aproxima do berço, para. E o mentor diz a André Luiz, analise os pensamentos dela. E ela então, olhando a criança, começa a pensar, oh meu filho, eu desejei tanto ter um filho, casei-me, e quando senti os primeiros floridos da maternidade, que alegria, que felicidade. Aguardei, e a esperança cada vez enchia mais o coração. Preparei o enxoval, preparei o quartinho para te receber, filho. E mais do que tudo, preparei os meus braços para te agasalhar, para te abraçar. Todavia, que decepção, filho, quando na maternidade me apresentaram você. E eu olhei aquela coisa deformada, estranha, nada do anjo que eu esperava. E eu então perguntei a Deus, por que eu desejei tanto esse filho? Por que eu tive que receber esse monstrinho? Perdoa, meu filho, que eu pense assim. Mas o que eu posso dizer desse corpo deformado, essas pernas esquálidas e compridas, esses braços deformados? Por que, meu filho? Por quê? Oh Deus, que algo acontece assim. Se eu tivesse rejeitado, se eu tivesse tido algum sentimento contrário, tudo bem, mas não. Eu esperei e agora não tenho coragem de ter outro filho. Tenho medo. 6 anos se passaram e você, meu filho, nunca disse com a sua boca, mamãe. Nunca vai dizer, papai. A sua boca nunca vai dizer nenhuma palavra, meu filho. E eu pergunto à divindade, e eu pergunto a Deus, por quê? André Luiz ouvia os pensamentos da senhora, e então o mentor perguntou a ele, gostaria de responder a essa senhora? Responder às indagações que ela faz a Deus?
André Luiz declina, não tem coragem, ou não saberia dar uma resposta àquele coração materno tão sofrido. E então, a senhora estende os braços e toma o menino no colo e, agasalhando-o com ternura junto ao seio, começa a pensar, não importa, filho, não importa que você nunca diga, mamãe, eu direi sempre, meu filho. Não importa, não importa que você não possa andar, eu andarei por você. Eu tenho 2 pernas que são fortes. Não importa nada, filho, porque eu serei a sua sombra e cuidarei de você sempre. Naquele momento, o instrutor diz a André Luiz, preste atenção no cérebro da criança. André Luiz focalizou os olhos e começou a perceber 2 figuras estranhas que estavam como que penduradas no cérebro da criança. Era uma forma ovoide que ali estava presa. Ele disse assim, 2 inimigos espirituais que estão ligados à criança. Mas observa a mãe. E ele olhou para a mãe, quando ela agasalhava o menino e orava, do peito saía uma luminosidade que envolvia a criança. E, de repente, aos olhos daqueles espíritos que estavam ali, a cena era de luz. Tanto a mãe quanto a criança estavam envolvidos em luminosidade. E naquele momento em que a luz tomou conta das 2 criaturas, aquelas 2 figuras que estavam presas ao cérebro do menino caíram no chão. E eram 2 criaturas que se movimentavam como se fossem animais ali no chão. E então o instrutor disse a André Luiz, veja, meu filho, o poder da oração. E veja o poder do amor também. Ela foi capaz de afastar os inimigos que atormentavam seu filho. Eles estão aí. Agora serão recolhidos. E ela se prestará novamente à maternidade. Essas 2 criaturas serão seus filhos futuramente. E então ela, com essa ternura maternal que deveria viger no coração de todas as mães do mundo, ela irá trazer os irmãozinhos e colocar as mãozinhas deles em cima do corpo esquálido e doente do seu irmão e vai dizer a eles, olha, este é o seu irmãozinho que vocês precisam amar e vocês precisam cuidar. O irmãozinho é doente e vocês não são doentes. Então nós vamos amar muito esses irmãozinhos de vocês. E essa repetição às crianças que vão crescendo, aprendendo a querer bem aquele que era o inimigo do ontem. Esse é o poder do amor. Isso é o que a amizade sincera pode fazer. E isso também representa o que os laços de família podem fazer em benefício da existência daquele grupo que se une para formar um casal, marido, mulher, e depois os demais que se aglutinam para formarem a família, os filhos que virão. E quando existe um coração que ama realmente, um coração que vibra no diapasão da ternura, vai ensinar aos filhinhos a se quererem bem. E é dessa forma que nós vamos um dia, quiçá, estabelecer a grande família humana aqui na Terra, pela ternura que viger nos lares, pelo carinho dos pais e pelo esforço que os filhos farão para se tornarem amigos, se tornarem fraternos e formarem verdadeiramente uma família. Aí então a razão de eu ter me lembrado do poema Visita à Casa Paterna, como alguém que volta ao ninho antigo depois de longo e tenebroso inverno.
Paz para todos.